Bom, meu nome é Paulo Pfutzen, eu sou autor e produtor musical desse projeto chamado Outra Coletânea. Outra Coletânea consiste na produção integral de um disco de música com 6 faixas autorais, 6 canções, em que cada canção tem a autoria de um artista da música regional aqui de... Todo esse movimento, ele nasceu como ideia de documentar um movimento coletivo que se chama Outro Coletivo e que usa o espaço físico, outro selo laboratório de arte para desenvolver suas ações artísticas. E também uma forma de documentar a existência, né, do outro selo como um movimento também de fomento, de circulação e divulgação de obras artísticas e desses artistas, né, que usam esse espaço, que fazem suas trocas aqui, que desenvolvem sua carreira artística aqui e principalmente que fazem, né, essa troca e auxiliam um ao outro no desenvolvimento de suas carreiras artísticas. Eu acho que esse é o ponto principal da documentação desse disco. A gente está falando de artistas independentes que, né, diante de um monte de dificuldade que a gente tem no mercado fonográfico e no mercado da arte, é muito difícil tu hoje fazer tudo de forma independente, né? São vários processos, ferramentas, tudo é muito caro. Então, de maneira geral, a gente está falando da documentação, né, de um movimento coletivo, artístico de Laguna. Cara, eu acho que da minha parte vai vir alguma coisa bem groovada e latina e com certeza eu vou querer... Pô, faltou palavra. Bota em mim. Massa. Vai de novo. Não, vai. Da minha parte, com certeza vai ser algo bem groovado e latina e eu com certeza conto com a colaboração dessas várias vozes pra fazer uma parada bem massa. Várias vozes? Várias vozes. Legal. Essa colaboração. Eu penso em vários instrumentos, né? Eu acho que essa vai ser a dificuldade, porque eu tô imaginando uma piração, assim, pegar o que cada um vai tocar, e aí eu acho que a dificuldade vai ser escolher o que vai nascer. Bem pop, né? Bem pop, mais ou menos, não tanto. Não pop. Como é que tu acha que vai ser o processo criativo dessa banda, Chove? Engraçado. Tu acha que ele vai ser de faixa a faixa? Tu acha que ele vai ser por trecho, por camadas? Eu acho que vai funcionar meio que tudo junto misturado. Acho que a gente vai começar querendo fazer faixa a faixa, mas aí vai dar errado, porque uma pessoa vai estar tocando uma coisa daquela faixa e vai falar: ah, na real que se combina com outra coisa, daí o Paulo vai começar a tocar um riff na guitarra que vai durar 5 horas. E aí alguém vai dizer: sim, cara, muito foda. Alguém vai pegar algum outro instrumento e a gente já vai estar compondo uma coisa que não existe. Eu acho que vai ser por aí, mas no final vai dar certo. Conseguiu Resumir. bem assim mesmo. Qual é a tua ideia de resultado, Raul, do projeto? Depois desse projeto, o que tu acha que pode rolar, assim? Porra, mano, eu acho válido o projeto por essa junção, né? Mas eu não sei se vai ficar bom, mas é... Não, eu acho que vai ficar bom. Vai ficar, porque a gente é porque tudo só bom, tem, cara. acho que a gente grava. É tudo foda. Eu penso que vai Não, ficar... eu tenho certeza, é isso aí. Lei da atração. Eu penso erudito. Eu penso. Mas então... porque a gente sempre... Na real, a gente tem vários artistas na região, mas que fica cada um no seu canto e a gente tem dificuldade de se juntar, né? Esse projeto é muito válido por conta disso, dessa junção de todo mundo. E, cara, eu tinha uma ideia na cabeça que eu tô querendo muito há um tempo fazer uns reggae dub, assim, tá ligado? E daí eu acho que vou tentar fazer algo nessa pegada, assim, vou tentar, mas se não der, a gente faz outra coisa. Mas eu tô com a fim de fazer, que eu gosto.
E tu, Juzinha? Então, eu tenho uma MPB, assim, bem melosa, e eu quero que fique uma coisa mais animada dentro do drama, entendeu? Eu acho que vocês têm bastante criatividade pra... Eu não vou Trazer trabalhar nessa esse música, caos. porque eu vou deixar triste. Não, Vanessa, mas pode ficar mais dramático ainda, daí eu aceito. Eu prometo Ou que eu vou mais- colocar castanhola em alguma coisa. Ah, então. É só o que eu Eu garanto. vou... Ó, no latino, Vamos fazer. Eu vou trazer minha personagem, Verônica, que é uma outra pessoa. Uma outra personalidade. Eu tô ouvindo David esse grupo. Ó, viu? É, Sumac dá pra David criar. conhece? Massa, não? Não conheço. Muito bom, mano. Que eu acho que tem a ver com essa coisa de levar a identidade, é que eu levei a música como uma ideia. Então eu já tinha feito essa música conforme eu gostaria de cantar. Às vezes é uma melodia que vem primeiro, aí eu gravo a melodia e encaixo uma letra. Às vezes a letra vem primeiro como poesia e depois eu encaixo uma melodia. Eu gosto, cara, de diferentes ambientes de criação, tá ligado? Eu sempre, assim, não tenho um método certo e eu gosto de estar sempre experimentando coisas diferentes na hora de escrever, na hora de fazer som e tal. Aí eu falei pra eles, ó, galera, eu tenho uma música, porque poderia vir com nada, tu poderia criar do zero, ou tu poderia trazer alguma coisa pra desconstruir. E eu falei, é isso que eu vou fazer, eu vou trazer essa, vamos ver o que isso vai dar, né? Se a galera gosta, se, sei lá. Eu fiz ela como um estudo, tipo um dia de pira e tal, ela veio, assim, foi uma música que muito veio, assim, muito rápido pra mim. E na minha cabeça ela não estava concluída, assim, ela era um rascunho. E eu vi esse como o momento certo para trabalhar essa música que eu já tinha pronta assim há um tempo e sei lá quando sairia, né, do papel, se fosse fazer sozinho. Assim. Esse disco, que é formado por 6 canções autorais, ele é representado por 6 artistas regionais, né, que são eles, na ordem do disco, o Raul Silter, que é um artista de Laguna, e tem uma relação forte com a música e a arte feita na rua, porque ele também escreve poesia. E a gente também está produzindo a carreira solo dele, né? A gente está com músicas e é um artista muito talentoso. E na segunda música é a Débora. A Débora, ela é uma compositora, cantora e também tem um envolvimento nas artes cênicas como atriz. A Débora já tem uma relação um pouco mais pop, né, com a música, porém, como a Chove, que é uma das artistas, também colocou uma vez pra gente, ela é uma pessoa que faz música de mulher gostosa. E eu acho que isso é uma boa definição. A terceira música, ela veio da ideia do Levi Brasiliense. O Levi, ele tem um projeto muito legal que conta a história do blues, e ele é um guitarrista que bebe muito dessa fonte, também cria a partir desse movimento tão importante que foi o blues, né, na história da música. Enfim, acho que tudo veio do blues, né? Depois do Levi, a música se segue para uma canção do Liberto, que também é um artista que eu já produzi algumas músicas e sou muito honrado, inclusive, em estar junto na caminhada com ele. O Liberto é um multiartista e a arte dele, a música dele, ela é uma música de pesquisa. Então ela correlaciona vários movimentos, né, de música, de música universal, mas muita mescla também regional, né, numa mesma música misturar baião com rock, com samba, com reggae, Eu acho que, enfim, gira em torno desse trabalho musical muito voltado à pesquisa, assim. E depois a Chove, que tem uma relação um pouco mais introspectiva na música, até pela maneira que ela canta também, por como funciona o arranjo, né, dialogando com a voz dela, com a melodia por trás da voz também. E essa introspecção também navega por ritmos modernos, e tal como trip hop, né, que não é um movimento muito antigo, assim, música moderna, mas também coisas de um cenário mais alternativo, né? E finalmente o disco acaba com uma canção da Dil Menezes que
carrega muito da black music, do R&B e do dance. Acho que tem sido um estudo de experimentação, assim, eu me permiti sair um pouco da minha zona de conforto, também com a colaboração de outros artistas. Então, outros artistas deram opiniões pra mim, que talvez me levaram pra caminhos a música que eu não levaria sozinha. Pô, é um projeto que eu posso experimentar, tá ligado? Uma parada diferente, né? O que massa, eu gosto disso, né? Na real, a minha carreira solo já vai por aí, né? Assim, eu gosto de... Tô nessa, de descobrir qual é o meu som, né? Tô nesse caminho. E o massa é que tem linguagens diferentes, né? E tem a forma de cada um compor dentro e como cada um se conversa no meio, né? É isso, porque tem muitas ideias e tu pode escolher muita coisa, porque sozinha às vezes tu tá na tua aqui, né? E ali dá pra tu ver possibilidades. A minha música, por exemplo, eu não vi outras possibilidades. Aí ali eu vi muita com a ideia da galera e era o que era pra ser essa música. E daí transformou a letra, assim, a música era uma pira filosófica, completamente filosófica e pessoal, assim, intimista, e virou uma música de protesto. Mas no fim foi muito fluido, muito gostoso. As ideias agregaram de uma forma muito coerente com o que eu tava buscando, sabe? Desde o começo até o final. Em março, eu convidei esses artistas para vir até o outro selo Laboratório de Arte. O outro selo se localizava no Mar Grosso, em Laguna. E eles colaram lá para eu explicar um pouco do projeto, né, como é que seria. Gente, a gente vai gravar um disco, né, 6 músicas, cada um vai colocar uma ideia, um esboço musical. E não se apeguem com ela, porque a ideia é a gente compor de forma coletiva e talvez a música nasça de um jeito, mas ela se desenvolva de um jeito completamente diferente. Então, escolham uma música que vocês não têm qualquer tipo de apego. E diante disso, né, teve muito questionamento e desafio de como seria a metodologia de criar coletivamente, né? Porque não só cada artista tem um processo criativo peculiar e particular, né? Cada um tem seu tempo e sua metodologia, né? Como é que se faz música, né? Então, muito difícil juntar todo mundo, que cada um compõe de um jeito, para comprar algo de maneira coletiva. Como é que se cria essa metodologia, né? Foi uma total experimentação e um exercício de desapego e de parceria mesmo, assim, né? Então, mas assim, de maneira geral, fui super bem recebido, todo mundo acatou a ideia, colocou uma música, se desapegou também, enfim, topou o desafio, e eu acho que isso é a parte mais rica do disco e do projeto. Não só pelo desafio do coletivo, mas também pelo formato, né? Bandas, grupos, são movimentos que eles estão cada vez mais escassos, né? A gente caminha para um momento assim de toda maquinário, de todo o ciclo de produção fonográfica, que preza muito pela individualidade, né? A gente vê muito mais nome de artista solo do que nome de banda. E não só isso, também o formato, que é o nome do disco, outra coletânea, a coletânea ela passou a ter, como é que eu vou dizer, terminologias diferentes, né? Que a gente já teve a mixtape, depois a gente teve a coletânea e hoje a gente tem a playlist, né? Só porque a maneira como uma coletânea ela é feita, né? Ela é muito diferente de uma playlist, porque ela não parte do princípio de tu escolher canções aleatórias com uma unidade em comum, né? Tipo assim, para lavar louça, para lavar um carro, para trabalhar, para dormir, para fazer amor, sei lá. Ela parte de um princípio mais musical. A ideia foi de fazer um disco que ele começa e ele termina como se fosse uma única faixa. Ele vai passando por moods, vibes diferentes, né? Mas o final de uma música, ela dá a mão como se fosse uma corrida de revezamento, né? Ela entrega o bastão para a próxima pessoa continuar essa corrida. E tu consegue fazer isso a partir de arranjo, de rítmica, de melodia.
Então existem várias propriedades musicais, melódicas e harmônicas ao longo do disco que elas se intercalam, né? Existe como é que se diz? Um cromatismo de Fá maior e vai subindo semitons, que ele está presente em várias músicas, tal como uma figura rítmica, um ritmo, né? Tum, tum, pá, e uma pausa e volta, tum, tum, pá, que ela também, né, tá presente em alguns momentos da música. Então tu vai escutando o disco e tu percebe que esses elementos, ora melódicos, ora harmônicos ou rítmicos, eles estão presentes ao longo do disco, como se eles estivessem, né, fazendo parte de um todo, assim. A partir da aceitação da galera e apresentação do projeto, a gente foi se reunindo, teve reuniões, né, periódicas no estúdio do outro selo, no Jardim também, e aí cada um foi apresentando sua ideia, né, seu esboço musical. Muitas vezes uma letra, algumas músicas estavam um pouco mais completa, outras uma ideia inicial, outras mais a forma, outras mais... enfim, cada uma com as suas características de desenvolvimento musical. Então não teve, sempre foi uma coisa também que não teve como é que eu vou dizer, não teve uma hierarquia, né? Sobre a produção das músicas. Eu acho que todas elas foram andando de maneira coletiva, talvez seja o termo correto, mas sim, juntas, né? E daí durante o mês todo de abril, esses artistas apresentaram as suas ideias, e aí no mês de maio e junho, até julho também, a gente foi compondo, né? Aí foi mais uma coisa entre eu e um artista, e a partir do momento que começou a ter uma estrutura, um outro artista ou mais artistas começaram a se identificar também com aquela música, porque a gente, no fim das contas, a gente está falando de arte, né? E a arte tem que bater o santo, tem que fazer sentido. Então é muito legal porque foi tudo muito genuíno, não foi nada forçado, né? Não teve uma cobrança da parte do produtor ou da parte dos artistas eu quero mais ou menos atenção na minha. Eu acho que tudo foi fluindo da maneira como tinha que ser mesmo e de forma genuína. E finalmente a gente chega no mês de julho, ali para agosto, que eu peguei todas essas ideias, né, e estruturei elas todas num teclado de tecnologia MIDI, e ali eu coloquei o que viriam a ser a instrumentação do disco, né? Então a linha de baixo, a linha de arranjo, a linha melódica vocal, enfim, qualquer papel melódico e harmônico dessas músicas foram todas inseridas, né, no teclado, e aí eu apresentei para cada um dos artistas, e algumas coisas foram modificadas, uma parte ou outra, né, foi feita a estruturação delas, né, vai ser uma introdução, verso, coisa e tal. E aí a gente foi, né, chegando em determinado momento que, beleza, está finalizado, é isso aqui. E aí as músicas ficaram corridas, né? Como eu já tinha falado, uma música ela se reveza, né? Ela entrega o bastão para a próxima e assim consecutivamente. E o próximo passo foi finalmente gravar as baterias. Essa coisa de ter muitas ideias e ser muito caótico no começo, às vezes é bom pra soltar um pouco a tua imaginação. Tipo, uma trava criativa, isso é muito legal. Isso. Porque vai pra um lugar que tu não tava imaginando e isso te desperta outras coisas. Eu acho que a experimentação era um pouco pra ver o que a gente ia conseguir fazer disso tudo, né? Como que seria uma composição coletiva. E eu acho que de alguma forma, pelo menos nos encontros coletivos, a coisa meio que se definiu num padrão, assim. No começo a gente tinha várias ideias e de alguma forma alguém falava, isso aqui é muito legal. Aí todo mundo escutava e aí acabava indo para algum lugar sempre. Nem sempre esse lugar foi o lugar final, mas ia para algum lugar. Eu acho que foi o oposto de uma trava criativa, sabe? Isso. Foi uma abertura criativa muito grande, que daí às vezes era difícil porque era caótico. Isso. Mas que isso também foi de alguma forma, pra mim, né? Pra minha música, pro meu processo. Isso foi criativo de alguma forma, assim. Teve um resultado
interessante e inesperado sempre? Tem uma parada de grupo, até sendo vocês, meus amigos, eu confio, mas tipo assim, ó, sozinha, eu não tenho vergonha de mim, por exemplo. Então eu solto besteira mesmo, ficou ruim. Ficou ruim. Tá, ficou ruim, não vou usar. Aqui em grupo, às vezes ainda me dá um pouquinho de tipo, isso aqui é muito ruim. Mas isso, uma pequena vergonha de timidez, de ser muito ruim a ideia e não soltar às vezes, entendeu? Uma autocensura. Eu ainda tive um pouquinho disso, tá? Eu ainda tenho. Isso é uma coisa minha de grupos mesmo, assim, que eu gosto, tipo, preciso, amei, porque eu não sabia pra onde ir com a minha música, por exemplo. Eu realmente não gostava, não sabia pra onde ir, agora eu amo, assim, pra onde foi. Só que é isso que eu percebo um pouquinho da diferença de sozinha e em grupo, tá? Porque sozinha eu, foda-se, tá ruim, tá, mas precisou sair ruim pra vir um bom depois. Eu não tenho vergonha de mim. Em grupo ainda sinto um pouquinho. Aí eu ficou bom, hein? Mas eu acho que, olhando pro grupo todo, assim, eu acho que a coisa que mais dificulta, primeiro que é tempo. Tipo, cara, todo mundo faz um monte de coisa, todo mundo é artista e produtor cultural, e então todo mundo tem 300 mil demandas, então é muito difícil de encaixar as agendas, né? Quantas vezes teve todo mundo? Tipo, acho que foi uma ou duas vezes. Que teve todo, acho que na primeira, que nem foi na primeira, porque eu não tava, porque eu não fazia parte da coisa. Acho que foi tipo, duas vezes, assim. E que também, ao mesmo tempo, nesse formato também parece que aí é mais caótico. Porque daí tá todo mundo e... É muito difícil, né? Pra todo mundo focar em alguma coisa. É verdade. Muito, muito difícil, então isso eu acho que... Tem uns com mais TDAH e outros com menos TDAH. Eu acho que é. E o artista, no final de contas, ele é a direção artística. Me parece, cada artista é a direção artística que ele vai dizer. E aí eu acho que o Paulo tem essa preocupação, assim, de olhar pra pessoa e... Tá, mas e aí, tu gostou? Porque é isso, é uma experimentação. É o que é? É uma experimentação. A gente tá experimentando. Setembro foi o mês que as linhas de bateria foram compostas e gravadas no estúdio. As linhas de bateria, a composição das linhas de bateria do disco Outra Coletânea, elas foram feitas em plano sequência. Então foi recebida uma guia em MIDI como uma ordenação no disco em que as músicas elas tanto se complementam, né? O fim de uma já é o começo da outra, como também tem vários elementos sonoros que permeiam entre uma música e outra. E na gravação, na composição das linhas de bateria, a ideia foi trazer essa característica sonora do disco, de usar elementos rítmicos que pincelam entre as canções. Então a gente tem formas e métricas parecidas, claro, né? Com suas características próprias, mas mantendo uma identidade, mantendo uma unidade do disco como um todo. Agora falando um pouquinho de como foi gravado, né? Bom, sala, instrumento, microfones e baterista. São 4 variáveis muito grandes. Aqui a gente usou, essa aqui é uma Tama Club Jam, é um set bem pequeno e eu acho que ele conversa legal com o espaço que a gente está aqui no outro selo. Eu gosto muito de microfonar para esse tipo de som, claro, né? E dentro das opções que eu tenho também, eu usei um SM57, um microfone dinâmico, bem no meio da pele, bem diferente pro pirulito, para pegar a ressonância do bumbo e não ficar aquele bumbo seco. Porém, para complementar, eu coloquei um outro microfone dinâmico de cápsula larga lá na pele da frente. Depois eu vou mostrar para vocês. Continuando aqui, eu usei mais um 5.7 na caixa. Ele tá mais alto e mirado bem no meio da pele. Achei legal porque é uma caixa, é uma DW Performance Series e ela tá com uma afinação médio grave e bastante esteira. Tem um microfone de esteira complementando aqui, né? Para pegar o som de esteira. E depois eu tenho 2 capacitivos finos, né? Um do hi-hat e um pro ride. Esse prato é bem legal também, que é um Zildjian Light Ride, ambos, né? E esse aqui foi um prato que
que eu mandei fazer. É um Peixe 502 original, mas depois eu mandei ele ser remartelado pelo Bruno Schell, que é um profissional muito bom. Enfim, tom e surdo são 2 arcanos que imitam o 5.7, ficou muito legal o som também. E por último, para pegar esse som aqui e pegar o som de sala, eu usei esse capacitivo aqui de cápsula larga. É um microfone, como é que se diz? Uma linha base da Audio-Técnica, mas eu gosto bastante dele. Eu gostei mais do que aquele Rode que todo mundo usa, que imita o U87. Eu acho legal, eu gosto dos agudos dele, que não é tão definidão. Eu gosto da parada um pouquinho mais suja. E eu usei ele mais ou menos a 1 metro, 1,5 metro. Agora eu tirei para poder, arrumar o estúdio. Mas eu usei mais ou menos 1,5 metro de distância do bumbo e levemente virado pro bumbo, né, para não pegar muito prato. E eu gostei bastante desse resultado, ficou legal. Por último aqui, só para terminar, para dar uma isolada nessa microfonação do bumbo, eu coloquei uma colcha e fiz uma cobertinha aqui e tranquei com uns... Esqueci o nome dos negocinhos, mas é tipo uma borboletinha assim que tu coloca e prende. E ficou legal, isolou bastante, né? É isso, eu acho que não precisa colocar o microfone lá dentro, eu não gosto desse som de bumbo morto. E por último, acho que dá de fazer um vídeo aqui de cima, pegando um overall assim da bateria, pra gente finalizar. Feita a composição e gravação das baterias, em outubro, novembro e até dezembro a gente fez a composição e a gravação das linhas de baixo. Então, dando sequência à produção desse disco, a gente tem agora teclado, né, digamos que o esqueleto, né, da música, e agora a gente tem a seção rítmica dela. O baixo foi composto e gravado por mim, por Hugo Batilli, que é um músico de Ourinhos, e o Marcelo Corrêa, Quilha, aqui de Laguna, um músico também excelente que está presente no coletivo e está presente também em muitos movimentos de música aqui da região. Os baixos foram gravados usando um amplificador e um microfone capacitivo a mais ou menos 20, 30 centímetros do falante. A ideia foi trazer um timbre com ambiência, né, e mais analógico, simulando, né, revisitando modelos de gravação dos anos 70. Foi usado a metodologia do Bob Osinski para esse tipo de gravação. E passado, né, o som pelo microfone, ele entrou num compressor, que eu acho que está pegando aqui a gravação de vídeo, um compressor valvulado. E o som ficou muito bonito, né? A gente conseguiu tirar alguns timbres aí diferentes. Chegamos no momento de gravação das guitarras. As linhas de guitarra elas foram compostas por mim, Paulo Pfutzen, produtor musical do disco, por Levi Brasiliense, que é um dos artistas que tem autoria em uma das músicas, e também por Erickson Magalhães, que é um guitarrista, um músico aqui de Laguna. A metodologia de composição e gravação das guitarras foi bem simples. A ideia foi colocar o músico junto, né, o músico e eu juntos numa sala. Eu tinha mais ou menos algumas ideias assim, né, para nortear os dois guitarristas no caso. E aí eu fui dando ideias e a gente fez o seguinte: a gente gravou em linha, compôs a guitarra,
em linha mesmo para fim de documentar, né, e ter uma colinha, digamos assim, para depois gravar oficialmente com um amplificador e testar timbres e tal. E isso foi muito bom, assim, porque muita coisa vem de criação na hora, né? Muita coisa tu vai criando e estruturando e tal, mas muita coisa rola na hora. Então, foi legal deixar essa cola, esse gabarito, mas também ter a liberdade de, no dia da gravação, poder improvisar, né? Mas também mantendo a otimização do tempo. E acho que foi uma metodologia que funcionou muito bem para o projeto. A gente usou 2 amplificadores. Um amplificador é uma réplica de um Mesa Bug valvulado, um som super macio e funcionou super bem para músicas que a gente queria um pouco mais de peso. E teve um outro amplificador que é um Vox AC15 VR, também que tem uma válvula, né, no amplificador, e tem um som muito mais quente instalado. A gente combinou esses 2 amplificadores com uma guitarra tipo Stratocaster, que é customizada pelo Levi, uma Rickenbacker de 74, que teve um som bem, né, com essa estética, é uma guitarra Solid, né, essa estética rock and roll, mas de som instalado, assim, quente, e também uma guitarra, uma Epiphone Les Paul japonesa, que foi na música do Liberto, que ficou um som muito legal, foi combinado com esse amplificador pequeno e valvulado, que era uma réplica do Mesa Bug. Enfim, essas combinações, a ideia também, né, de microfone, usando um SM57 a mais ou menos 30 centímetros do amplificador, né, para não pegar aquele som tão direto, pegar um pouquinho de propagação do alto-falante, que também, né, foi referência do Bob Osinski como gravação, em junção a outro microfone de sala. Deu uma cara muito legal do disco, assim, desse aspecto um pouco mais 70, assim. E também porque a identidade como um todo, né, também minha, de trabalho pessoal, assim, tá muito em torno desses discos, né, dos anos 70, assim. Então, a gente não teve nada de instrumentos como guitarra, violão, bateria, baixo, instrumentos eletroacústicos e acústicos. A gente não teve nada de tecnologia tipo trigger, né, ou MIDI para simular alguma coisa. Tudo que tu está escutando é de verdade. Outro músico que veio participar aqui do projeto, o excelente violonista, é o Matheus Laurentino. Cara, o Matheus, ele é um fenômeno, assim, não tem como explicar de outra forma, uma pessoa muito querida, muito humilde, toca demais e mora em Imbituba, tipo uma praia aqui do lado, né? Eu convidei o Matheus para gravar a música que é de autoria de um guitarrista. E acho que isso foi muito legal, assim, não ter a guitarra na música do guitarrista, né? A gente criou uma espécie de choro com rítmica de hip hop, um som bem original, as referências foram inúmeras, assim, mas o violão veio trazendo esse papel do choro, né? Com bordão, violão 7 cordas, o Matheus executou super bem. A gente compôs junto, a gente sentou um dia aqui no estúdio. Eu dei algumas ideias de referência de disco, de música para ele, e ele também trouxe algumas coisas e juntos a gente compôs, né? E o Matheus é muito legal, que tu vai falando assim, ele vai sacando musicalmente o que eu tô falando, né? Eu falo tá, ele pega no violão e transcreve aquilo, e aí, cara, isso foi incrível, assim.
O Simon entrou no projeto também, convidei ele para fazer a conga, né, como elemento percussivo do disco. Eu lembro que a primeira referência foi La Femme da Gente, não sei se fala assim, mas é a música que abre o disco Moon Safari do Air. E eu fiquei com essa figura rítmica de uma conga que tem no disco. Eu acho que esse disco tem que ter essa conga começando o nosso disco também, porque esse disco do Air para mim foi muito importante, assim. E a partir dessa ideia a gente desenvolveu, era para ser uma música só, e se desenvolveu algumas músicas ao longo do disco, creio que todas, na verdade. E o Simon é um grande músico, ele, né, colaborou com o disco, e foi muito legal também ter a participação dele, né, nesse disco, nessa história também, porque é uma pessoa que já teve participação no projeto do Liberto, já teve participação em jams, já teve participação em um monte de show que aconteceu no outro selo também. E é uma pessoa muito querida, assim, e é um músico, né, excelente, assim, não tenho o que falar. Além do Simon e do Matheus trazendo essa brasilidade para o disco, o Liberto, não só como artista, mas como músico, ele contribuiu também, ele criou as linhas de cavaco na música do Levi. E, cara, foi muito legal porque a gente levou o cavaco para um lugar mais melódico do que rítmico, né? E tem solo de cavaco na música. E além do cavaco também o Liberto fez linha de pandeiro, agogô e tamborim nessa música que mescla entre o choro e o hip hop. Dada a composição e a gravação da instrumentação do disco, eu marquei sessões para a gente gravar as vozes, né, linhas vocais aí das músicas. Essas sessões aconteceram aqui no estúdio do outro selo e a gente usou um microfone capacitivo de cápsula larga com um feltro para evitar pops, né? E cada artista tem seu jeito, né, seu processo. Então, vocês vão perceber aí que teve artista que cantou sentado, cantou de pé, alguns artistas mais nervosos, outros mais tranquilos. Mas, de maneira geral, eu acho que isso é o que enriquece o disco, né? A particularidade e as características individuais de cada um em um trabalho coletivo. De tentar consertar e quebrar de novo. Um beijo na esquina da antemanhã. O rastro do teu cheiro arrasta o resto meu. Troquei de pele, cobra de rio, olhar brilhante, olhar penetrante, que fez nascer a noite antes do dia amanhecer. Que eu me aceite mais, me entenda mais, me ame mais. Espelho do tempo, vou agora indo a leilão. Nas telas, poço fundo, já foi sonho, hoje é prisão. Passada essa etapa de gravação do disco, né, da instrumentação e das linhas vocais, o disco passou pela etapa de pós-produção, onde ele foi editado, mixado e masterizado. A mixagem e masterização foi feita de maneira híbrida, usando equipamentos analógicos e digitais, e teve como objetivo deixar a sonoridade do disco o mais natural possível, porque elementos como
enfim, reverb e os timbres, né, em si, eles já foram gravados como uma ideia de finalização mesmo. Então foi mais questão de ajustes, afinação e colocar alguma coisinha ou outra no tempo. Mas de maneira geral, a ideia é manter a estética dos timbres originais, né? Tanto da instrumentação quanto das vozes. O Raul falou que é um sonho se realizando, essa coisa de todo mundo junto, com o mesmo objetivo, na mesma música, com uma ideia que está tentando ser trabalhada por todos os artistas. E tipo, essa ideia de a gente estar numa casa de artistas criando um álbum, para mim já é a matéria do desejo do que eu queria, sabe? A potência do coletivo também, né? De trazer ideias diferentes ou ir para caminhos que talvez não são tão convencionais, que sozinho eu não conseguiria. Eu acredito que lá na frente a gente vai ver cada um com a sua carreira, porque a gente está no início, querendo ou não, né, das nossas carreiras. E a gente vai olhar esse registro assim, cara, putz, foda, tá ligado? Eu poderia contar que talvez a maior facilidade é a parada de muito do que está acontecendo no disco e do contato que eu venho aqui. Me parece que um trabalho de um artista potencializa o trabalho de outro, tanto do ponto de vista das referências, da gente estar trocando, pô, tal, fulano faz de tal maneira. E a gente pega, né? A gente vai pegando as coisas e vai trocando figurinhas, vamos dizer assim. Então, uniu vários universos de pessoas que gostam muito de arte, e aí se criou esse projeto maravilhoso. Finalizado o disco, né, e estamos aqui fazendo o relatório final. Esse disco está distribuído, né, nas plataformas de streaming e com as devidas extensões gráficas e tudo mais. E também a gente fica agora, né, com essa... fica instigado a entender o que acontece, qual que é a continuidade desse projeto, né? Porque as músicas, elas têm, os artistas têm autonomia sobre as músicas, né? E a gente não sabe também como é que vai ser a forma de lançamento individual de cada artista. De maneira geral, o projeto ele foi muito bem recebido, o feedback foi muito positivo da parte dos artistas também. Eu acho que como pontos relevantes de projeto, é muito difícil tu criar uma composição coletiva entre todo mundo de maneira da mesma dosagem assim, na contribuição, né? Porque a arte vai se expressar, né? Cada um vai se expressar de uma maneira específica, em uma música específica, mas eu acho que o lado bom foi de todo mundo entender o que o fazer coletivo representa, né? Que é tirar qualquer ideia de hierarquia e entender também a responsabilidade de cada um dentro do projeto, dentro das suas músicas, e entender como um trabalho de soma, né? No conjunto, no todo. Também acho importante destacar aqui que a materialização, a documentação desses discos marca uma história. Tem um poeta que se chama Allen Ginsberg, que ele falou uma vez numa entrevista que a gente tem que ter a decência de documentar a nossa própria história. Então acho que gravar, produzir tudo isso, um movimento de uma cidade do interior do sul de Santa Catarina, né, para o mundo, é também uma forma de documentar a nossa história, o movimento que o Outro Selo fez, o movimento que esses artistas fazem, e também um movimento do próprio coletivo, né, em atuação na cidade de Laguna. Cada artista tem as suas carreiras artísticas individuais, cada um tem seus trabalhos, suas ações, suas movimentações, mas o que esses artistas têm em comum é o fato de entender o que é ser artista e, por meio dessas dificuldades e os prazeres, auxiliar e ajudar um na caminhada do outro.